Olá, pessoal! Esse é mais um vídeo da série Drops do Métodos em Pauta. O tema de hoje é netnografia e etnografia digital. Você sabia que os antropólogos podem investigar a cultura usando tecnologias digitais e recursos computacionais? Mas como assim? Isso não seria um retrocesso? Não seria uma espécie de modinha sedutora, uma armadilha positivista por trás do discurso de inovação em pesquisa? Se você quer entender um pouco mais sobre as possibilidades de pesquisa sobre a cultura, envolvendo as tecnologias digitais e os métodos computacionais, eu tenho algumas coisas para te contar. Quer ouvir? Então continue acompanhando esse vídeo. Eu sou a Patrícia Pavese, sou graduada em Filosofia, mestra e doutora em Antropologia e também sou pesquisadora e professora do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Espírito Santo. Desde 1998 eu tenho me dedicado à etnografia de práticas de consumo e sociabilidade envolvendo tecnologias digitais. No começo, eu fazia basicamente etnografia artesanal, sem usar nenhuma ferramenta computacional. Mas em 2017, o meu parceiro de pesquisa, o Júlio Valentim, me apresentou a ciência social computacional e, com ela, o potencial dos métodos computacionais para pesquisa sobre cultura, sociedade e política. Eu confesso que no início eu fiquei muito desconfiada, porque eu, como a maioria dos meus colegas antropólogos, sempre acreditei que a pegada mais exploratória e interpretativa da etnografia era o grande diferencial da pesquisa em antropologia. Mas nos últimos 4 anos, venci muitos preconceitos à medida que comecei a investigar e investir no estudo da ciência social computacional, mais especificamente em um dos seus subcampos, a antropologia computacional, tudo isso dentro de um projeto chamado Deep Social Labs. Hoje, os meus esforços em pesquisa são canalizados para o aperfeiçoamento das minhas competências em programação, o uso de métodos computacionais e inteligência artificial em pesquisas que envolvam tanto a cultura quanto outros objetos digitais. O que eu vou compartilhar com vocês não é fruto de devaneios e especulações pessoais minhas. O material que eu vou apresentar é uma parte dos resultados preliminares de uma pesquisa mais ampla sobre as possibilidades e os desafios envolvendo o uso dos métodos computacionais e as ferramentas de coleta automatizada por pesquisadores das ciências sociais e também de outros campos que investigam marketing, comunicação política e eleitoral e eleições. E eu, Júlio Valentim, estamos tocando essa pesquisa no Deep Social Labs. Vamos lá? É um prazer enorme entender o chamado da galera do Métodos em Pauta para falar sobre etnografia e etnografia digital. O material que eu vou apresentar nesse vídeo é parte dos resultados preliminares de uma pesquisa mais ampla sobre as possibilidades e os desafios envolvidos no uso dos métodos e ferramentas computacionais por pesquisadores que investigam marketing e comunicação política e eleitoral, que eu e o Júlio Valentim estamos desenvolvendo lá no laboratório Deep Social Labs. Vamos lá? A pesquisa das relações e produções culturais nos e pelos ambientes digitais se intensificou nos últimos 30 anos e tem sido explorada por vários campos, como sociologia, gestão, marketing, negócios, educação, geografia, saúde, esporte, turismo e muitas outras. Ao longo desses 30 anos, esse tipo de pesquisa tem recebido alguns rótulos. Esses rótulos vão desde etnografia, cyberetnografia, etnografia de espaços virtuais, etnografia de mundos virtuais, etnografia virtual, etnografia da internet, etnografia na internet, etnografia relacionada à internet, etnografia digital, webnografia, etnografia expandida, etnografia multisite, cultural analytics. Dependendo da forma e dos tipos de objetos e de ambientes digitais em que a gente vai fazer a investigação da cultura, ela pode ser feita por meio de observação participante artesanal ou por meio de extração automatizada de dados e também com análise computacional apoiada por inteligência artificial. Nesse vídeo eu vou tentar cobrir 4 maneiras de investigar a cultura fazendo pesquisa envolvendo tecnologias digitais. São elas etnografia, antropologia digital, etnografia digital e antropologia computacional. Desde longa data, o estudo da cultura vem sendo feito através da etnografia pelos antropólogos. Para os antropólogos, a observação participante é um dos elementos centrais na etnografia. Para fazer etnografia, o pesquisador precisa fazer a imersão prolongada num grupo para tentar compreender os modos de vida desse grupo. O instrumento principal de pesquisa dele é o caderno de campo, de onde ele tira todos os dados sobre a cultura e transforma naquilo que Gates chama de descrições densas, que são, na verdade, relatos detalhados do universo social estudado. Mas no mundo hiperconectado, o que os antropólogos têm a dizer sobre as novas realidades cosmopolíticas que a gente vive? Quais são os desafios que essas novas formas de organização social colocam hoje para a etnografia? E como que a etnografia, a netnografia, entram nessa história?
O antropólogo Michael Fisher, no livro Futuros Antropológicos, Redefinindo a Cultura na Era Tecnológica, que foi publicado em 2011, diz que as antropologias na era tecnológica precisam lidar com as formas emergentes de vida que exigem e merecem análises culturais renovadas. Diz também que é necessária a reconfiguração do conceito de cultura e do conceito de etnografia, para que dê conta dos conflitos, das diferenças, das emoções ambivalentes e das negociações frágeis que estão sendo feitas e experimentadas nessas novas formas institucionais de globalização e modernização. Michael Fisher insiste que é preciso questionar os paradigmas clássicos da antropologia, que exige um novo aparato metodológico, epistemológico e ético. A etnografia e a etnografia digital seriam, então, um caminho para isso? Vamos tentar descobrir. Dois dos primeiros e mais importantes trabalhos que encararam esse desafio lançado por Fisher, usando a etnografia nos estudos de comunidade online, são os trabalhos de Reingold, de 1993, e Sherry Tucker, de 1995. Outras duas etnografias também importantes são as de Ben, que estudou um grupo de discussão de fãs de novelas, e o clássico virtual Ethnography, de Christine Heine, que foi uma das primeiras abordagens mais extensas que um único autor fez sobre o tema etnografia, até então chamado online. Mas quem realmente popularizou o uso da etnografia para os estudos de cultura nos ambientes digitais, usando o rótulo netnografia, foi o Robert Kozinets. Uma pesquisa feita pelas italianas Pauli e Dauria, publicada em março de 2021, foi revelado que nos últimos 20 anos, nada mais, nada menos que 59% dos artigos publicados em língua inglesa que tratavam de algum tipo de prática envolvendo tecnologias digitais usavam o rótulo netnografia. O termo netnografia foi proposto por Kozinets em 1998, e esse rótulo favoreceu o financiamento de muitas pesquisas voltadas para a cultura e internet, principalmente nos campos do marketing e da gestão. Kozinets, no livro dele, Etnografia, realizando pesquisa etnográfica online, que virou o manual dos marqueteiros e dos gestores, daquilo que o Capello e o Boltanski chama de novo espírito do capitalismo, faz uma diferença entre etnografia pura e netnografia. Para Kozinets, a etnografia pura é a forma tradicional que os antropólogos usam para estudar a cultura em pesquisas face a face, e a netnografia é a pesquisa da cultura feita na e pela internet. Os dois tipos de etnografia poderiam ser combinados numa abordagem com métodos mistos, mas a netnografia não depende disso. Tem valor por si mesma, porque está interessada nas experiências culturais, relacionais e no desenvolvimento de valores em espaços digitais cross-media. Portanto, ela relaciona elementos como identidade, significados culturais, linguagem, rituais, imagens, simbolismo, normas, papéis, valores, mitos e etc., sempre na internet. A netnografia tem sido muito usada em pesquisa de mercado, usada para avaliação da reação a estímulos publicitários, o comportamento do consumidor, para o desenvolvimento de novos produtos, para avaliar críticas e reputação na internet, boca a boca online, brand, comunidades e fóruns de fãs e usuários, práticas de boicote e outras coisas. E desde que foi criado em 1998, o termo netnografia passou a ser muito usado por pesquisadores das áreas de psicologia, gestão, marketing, negócios, educação e outros. Usadas normalmente para embasar as análises dos pesquisadores nessas áreas que precisavam ser feitas de forma rápida e gerar algum conhecimento acionável, porque elas deveriam servir para orientar planos de gestão e marketing. Isso acabou distanciando a netnografia do tipo de etnografia que os antropólogos fazem. Por esse motivo, há uma rejeição generalizada por parte dos antropólogos e dos demais cientistas sociais em relação ao uso do termo netnografia. Agora que você já sabe quando e como surgiu o termo netnografia, está na hora de avançar um pouquinho e tentar entender por que os antropólogos que estudam cultura e tecnologias digitais não curtem muito esse rótulo. E por que eles acham que o termo etnografia digital representa melhor o tipo de pesquisa que fazem. Daí você vai ter condições de avaliar qual tipo de abordagem é mais interessante para o tipo de pesquisa que você pretende fazer. Os antropólogos, acredite, não fazem pesquisa só em aldeias, eles também estudam a cultura na web. E o estudo da cultura na web faz parte de um campo mais amplo de estudos de ciência e sociedade, e a etnografia é um método que pode ser utilizado tanto na antropologia digital quanto na antropologia computacional, que é um subcampo das ciências sociais computacionais. O antropólogo T. Ingold defende a ideia de que a antropologia e a etnografia têm muito a contribuir entre si, mas os seus fins e objetivos são diferentes. Assim como Goetz, que diz que o antropólogo não estuda as aldeias, e sim estuda em aldeias,
Ingold acha que estudar antropologia é estudar com as pessoas e não fazer estudos sobre elas. E este estudo é mais que etnográfico. Nessa pegada é que eu entendo que a etnografia deve ser pensada muito mais como um método que pode servir para qualquer campo do conhecimento. E seria a forma como é feita a coleta de dados e que tem conexões fortes, mas que não é propriedade da antropologia. Na etnografia, a coleta de dados pode ser feita de forma artesanal, aquela já bastante conhecida, feita por meio da observação participante em ambientes físicos e até mesmo em ambientes online, ou pode ser feita por meio de coleta semi ou totalmente automatizada de dados, feita somente em ambientes digitais. E nenhuma das formas que a etnografia pode ser feita por antropólogos pode ser representada pelo rótulo na etnografia. A pesquisa etnográfica sobre a cultura, feita por antropólogos, envolvendo tecnologias digitais, precisa necessariamente dialogar com a teoria antropológica. Como defende a antropóloga Marisa Peirano, fazer etnográfico, ainda que não seja a totalidade da pesquisa em antropologia, em qualquer ambiente, digital ou não, nunca separa a forma de coleta dos dados das categorias teóricas nativas e entende que esses três elementos eles são coproduzidos. No trabalho de Pauli e Dauria, que já falei lá atrás, a etnografia virtual, etnografia online são os rótulos mais usados nas ciências sociais. Também em outras ciências humanas, quando se propõe a estudar interações e práticas envolvendo ambientes e recursos digitais. Geralmente, são referenciados por grandes autores como Christine Heine e Dana Boyd. No Brasil, mais especificamente, Maria Elisa Máximo compreende que as pesquisas feitas por antropólogos em ambientes online são essencialmente etnográficas e que devem ser designadas como etnografia, simplesmente, sem acréscimos ou referências à internet, ou a qualquer espaço ou objetos digitais específicos. Na etnografia, a estratégia de pesquisa multissituada, desenvolvida por George Marcus, é uma abordagem muito utilizada para acompanhar sujeitos e objetos digitais ou não ao longo dos seus movimentos através de vários espaços. E o rótulo mais utilizado nos últimos anos pelos antropólogos para designar as pesquisas feitas por eles na internet é etnografia digital, e principalmente nos grupos de pesquisas e nos trabalhos de Daniel Miller, John Postel, Rita Horst, Sarah Pink, Tracy Young e outros. Todos eles evitam o rótulo na etnografia e vinculam a etnografia digital à antropologia. Por quê? Primeiro, ela não parte de hipóteses previamente estabelecidas que precisam ser comprovadas. Segundo, é um tipo de pesquisa declaradamente exploratória, experimental e aberta à emergência social. Nela, o campo é imperativo. Os dados é que indicam as perguntas que devem ser feitas. Terceiro, a seleção e a programação, assim como a calibragem das ferramentas de coleta e de categorização de dados, é feita sempre em diálogo com a teoria antropológica, respeitando as categorias nativas, entendendo-as e bem como coproduzindo-as. E por último, o antropólogo faz descrições densas por meio de texto de tudo o que observa. E no caso da internet, inclui relatos detalhados das arquiteturas, design, funcionalidades das plataformas digitais, dos dispositivos de conexão e de todas as liturgias, ritualísticas e etiquetas envolvidas nas conexões. O caderno de campo é um instrumento fundamental tanto para a etnografia, em espaços físicos, quanto em universos digitais. O caderno de campo é onde são registrados tanto os dados coletados no trabalho etnográfico, quanto as intuições que o antropólogo tem durante a pesquisa. Hoje, com a disponibilidade de recursos tecnológicos, o caderno de campo pode ganhar formas diversas, que vão desde blocos de notas, no Word, a tabelas de Excel, arquivos digitais de áudio e vídeo e dashboards montados com a ajuda de ferramentas de transcrição. Mas, mesmo parado por tecnologias digitais, o caderno de campo não perde a sua dimensão documental e artesanal, pois o tratamento que ele deve receber deve ser sempre atento à simbologia, aos recursos estéticos e às estilísticas envolvidas nos registros. Quais são os tipos de dados alvo da etnografia digital? A etnografia digital rastreia e coleta dados de fenômenos que desenrolam exclusivamente em ambientes digitais, desde práticas, relações, interações, comportamentos, identidades algorítmicas imersivas em mundos virtuais, até as dimensões culturais das mídias, da programação, do design, das arquiteturas e dos objetos digitais e da inteligência artificial. Na pesquisa em etnografia digital, importantes são os dados da produção social e os dados relacionados às manifestações culturais,
envolvendo ambientes e recursos digitais. Os dados culturais podem ser coletados de forma automatizada ou artesanal. Podem ser registrados em cadernos de campos digitais, tanto para armazenamento de dados brutos, como para bloco de notas de registros de insights do pesquisador. Podem também ser apresentados por meio de texto, gráficos, visualizações como mapas de redes, mapas de calor, word clouds, fluxogramas, animações e etc. No universo digital, seja no front stage ou no backstage, há diferentes materiais empíricos para análise da cultura. Menovitch, por exemplo, pensando as expressões culturais como produções artísticas em sentido bem amplo, distingue esses materiais entre dados culturais, informação cultural e discurso cultural. Partindo dessa distinção de Menovitch, mas ampliando para pensar processos culturais mais amplos, eu entendo que o universo empírico da cultura em ambientes online e digitais se corporifica por meio de um conjunto de entes e objetos digitais. E esses objetos digitais podem ser produções profissionais, como conteúdos especializados feitos por cientistas, jornalistas, governos, corporações e etc., ou mídias nativas, que seria todo material roteirizado ou não, produzido por indivíduos ou grupos que compartilham saberes, crenças, valores e posições políticas. Existem definições específicas para o que seriam os objetos digitais. Thibodeau os define pensando em coleções de documentos, e o Kerui pensando a partir da programação orientada a objetos. Mas de uma forma ampla, para essa conversa, eles podem ser entendidos como artefatos culturais originais e suas representações digitais, que por sua vez podem ser artefatos de origem digital propriamente dita, aqueles que nascem já no formato digital, como um vídeo, um gráfico, um game. Também podem ser artefatos digitalizados, que foram criados em outras mídias ou com outros materiais. Por exemplo, imagens digitais de pinturas disponíveis em repositórios online, bancos de dados de museu, documentos e objetos arqueológicos e históricos escaneados, exames médicos e outras coisas. Podem ser também experiências culturais, que podem tomar muitas formas, como sentimentos e emoções que são comunicados através de ícones como emojis, textos de postagem e comentários, ou vivências compartilhadas jogando videogames, em experiências imersivas em mundos digitais como o Second Life, simuladores, participação em lives, entre outras coisas. Os objetos digitais, que são o que genericamente a gente poderia chamar de substância dos dados culturais, eles podem receber formas e ter formatos específicos. Eles podem ser mídias, como música, designs, arquiteturas, filmes, gráficos, jogos, sites, aplicativos, e-books, catálogos, áudios, obras de arte, ou seja, artefatos culturais e sistemas que nascem digitais ou não representados por meio da mídia digital, por exemplo, fotos de arquitetura. Podem ser informações culturais ou metadados, que são nomes, endereços, números de download de um aplicativo e outros tipos de informações que são agregadas aos dados e que informam do que se trata uma linguagem inteligível para o computador. Pode ser também um discurso cultural, que são comentários, avaliações, postagens que as pessoas fazem, né, e pelas quais elas descrevem as suas próprias experiências, usando textos, emojis e outros recursos. E, por fim, podem ser dados comportamentais, que são captados no cotidiano de formas praticamente imperceptíveis, por meio de acessórios inteligentes ou roupas produzidas com tecidos e materiais altamente tecnológicos, dispositivos de smartphones, fones, teclados e sensores, que de alguma forma monitoram tanto a saúde quanto atividades esportivas ou qualquer outro dado físico capturado por meio da internet das coisas ou pela internet dos corpos. Quais seriam as técnicas e ferramentas de pesquisa que podem ser usadas, então, na etnografia para captar esse tipo de dados, nesses formatos todos que a gente falou, né? Qual o método de pesquisa em ambientes digitais que você deve usar? Bom, primeiro, métodos devem sempre ser guiados pelo foco da pesquisa e pelas questões de pesquisa que você tem, que são sempre muito específicas. É bom combinar o tipo de dados que você precisa com o tipo de questão que está tentando responder. E precisa utilizar a abordagem metodológica mais adequada para o nível de análise, para os construtos e os tipos de dados que você quer usar. A coleta em etnografia digital pode ser realizada de várias formas. Dentre elas, a gente vai mencionar algumas aqui. Web scraping, por exemplo, que também é chamado de raspagem web. É uma técnica de coleta de informações na internet de maneira automatizada, a partir de dados públicos, disponibilizados em sites, redes sociais e em outros serviços online.
Geralmente, a raspagem é utilizada para acelerar a consulta e também acelerar a extração das informações, já que o trabalho feito de forma manual leva um belo tempo para ser feito, né? A agilidade nesse tipo de pesquisa é garantida pelo uso de aplicativos específicos, linguagem de programação ou scripts para copiar dados em grande escala. A coleta de dados pode ser feita de forma artesanal ou semi-automatizada também, que é o processo de coleta de dados sem o uso de softwares, por exemplo, em observação direta dos conteúdos e das interações sociais em sites, redes sociais, mundos virtuais como o Second Life, ou ambientes imersivos de games e bases de dados diversificadas, também em grupos focais, entrevistas em profundidade online. Uma forma semi-automatizada de coleta, que não chega a ser exatamente artesanal, pode ser a aplicação de surveys, de testes monitorados, enquetes, backups manuais de conversas de grupos de aplicativos de mensageria, prints e outras coisas. Pode ser feita também através da extração automatizada de dados tipo demográficos, financeiros, de consumo, de saúde, bancários, que a gente pode encontrar em plataformas de API aberta ou em silos de dados públicos ou privados, usando linguagem de programação e scripts para copiar dados em grande escala, em bancos tipo IBGE, TSE, de data brokers e de outros repositórios, como os museus, centros de documentação. Outra forma é a captação de dados por meio da internet dos corpos e das coisas, que basicamente é o uso de sensores e também de equipamentos de áudio e vídeo, de aplicativos, que servem para o monitoramento remoto de rotinas, de ambientes, de pessoas, de animais. Elas captam dados de localização, temperatura, luz, frequência cardíaca, temperatura dos corpos, movimentos, velocidade no uso de teclas de computadores e celulares e várias outras coisas. Já a análise de dados em etnografia digital pode ser feita de algumas formas, vamos falar algumas delas. Uma delas é a mineração de dados coletados de forma automatizada ou artesanal, que são inseridos manualmente em arquivos em formato de Excel ou outros, usando ferramentas de análise de sentimento e conteúdo por meio de textos, identificação de clusters e conexões por meio de análise de redes. Esse tipo de análise pode ser semi-automatizada e feita a partir de softwares para análise qualitativa de dados, os QDAs. Pode ser feito também a partir da composição de dashboards sociais, que é um tipo de ferramenta de relatório usada para rastrear métricas de engajamento dos usuários em várias plataformas, usando uma única interface. Um exemplo são os painéis de mídia, que extraem dados do Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e outros para criar relatórios unificados de métricas de comportamento das pessoas nas transações e jogos online. Também de apps de monitoramento de saúde, de desempenho esportivo, intelectual e até emocional. Outra forma de análise é a categorização manual por meio de texto, ou produzindo tabelas e gráficos e outros tipos de visualização de dados coletados em observação direta de conteúdos e interações, usando surveys, resultados de grupos focais, online, de entrevistas com auxílio de computador, armazenados em cadernos de campos digitais, entre outras coisas. Você lembra que alguns minutos atrás eu falei que a etnografia digital é um método que pode ser usado tanto na antropologia digital como na antropologia computacional? Antes de finalizar esse vídeo, eu vou falar um pouco sobre a diferença entre essas duas abordagens e onde que a etnografia digital entra em cada uma delas. Preparado? Como eu disse antes, a antropologia digital é um dos campos de pesquisa em que a etnografia digital pode ser usada. A antropologia digital abrange estudos da cultura feitos tanto em ambientes digitais quanto em performances e experiências em trânsitos entre o que no passado Midler e Slater chamaram de domínios on e offline. Inclui ainda os estudos dos usos e dos sentidos culturais dados pelas pessoas aos dispositivos e às tecnologias de informação em geral. A coleta de dados e a composição de diários de campo pode ser feita por meio de pesquisa artesanal, observação participante física, ou coleta automatizada por meio da chamada etnografia digital. A etnografia digital, na antropologia digital, é a forma pela qual o pesquisador faz a coleta de dados relacionados a ambientes digitais. A pesquisa em antropologia digital pode ou não combinar dados de pesquisa face a face com dados de etnografia digital, mas nada impede que ela seja feita independentemente da outra. O que terão em comum são os princípios teórico-metodológicos que vão nortear o pesquisador no trabalho de campo. E o que marca a etnografia digital usada nesse campo é a centralidade da presença do pesquisador na coleta e na categorização dos dados,
por meio de um trabalho artesanal ou semi-automatizado. Não é imprescindível a formação de Big Data. Os conjuntos de dados podem ser menores, localizados, coletados em um único território ou em vários por meio de pesquisa multissituada. O antropólogo pode identificar padrões e correlações gerais ou até indiciocrasias contextuais que vão servir para retroalimentar a volta dele ao campo, gerando insights e novas perguntas para a elaboração, por exemplo, de surveys e para a coleta de thick e small data, que são o que Geertz chama de dados densos, aqueles que só podem ser capturados por meio de observação participante in loco. E o que tem de diferente no uso da etnografia digital na antropologia computacional em relação ao que é feito na antropologia digital? A antropologia computacional, ou antropologia aumentada, é um subcampo das ciências sociais computacionais. É um universo de estudo, de práticas e experiências culturais, incluindo variações de culturas, tradições e crenças em pessoas de diferentes populações e diferentes localizações geográficas. E, diferentemente da antropologia digital, prescinde de Big Data para realizar suas análises. A antropologia computacional usa também Big Data, que são os dados contextuais coletados em loco, mas faz isso fazendo a combinação deles com dados também coletados de forma automatizada, inclusive por meio de etnografia digital. E o que distingue a antropologia computacional da antropologia digital? Como eu já disse, a antropologia computacional trabalha necessariamente com Big Data. E mesmo o conjunto de dados da observação participante física precisa ser um pouco mais extenso e cobrir vários grupos ou indivíduos por grandes períodos de tempo. Por causa do tamanho dos bancos de dados, o armazenamento e a composição do próprio caderno de campo, assim como a análise, devem ser necessariamente feitos de forma computacional, tendo a inteligência artificial como um recurso imprescindível para a limpeza e categorização de dados. Na análise computacional, a inteligência artificial deve necessariamente ser treinada a partir da combinação de dados coletados de forma automatizada e artesanal física e calibrada a partir de ontologias semânticas construídas com base nos princípios epistemológicos e nas categorias da própria teoria antropológica. Envolve também um trabalho de programação e de desenvolvimento de algoritmos pelos próprios antropólogos, ou em conjunto com especialistas de outras áreas, mas desde que rigorosamente orientados por princípios teórico-metodológicos e analíticos das ciências sociais. Assim como o conjunto das ciências sociais computacionais, as aplicações de computador em antropologia computacional incluem principalmente na análise de dados o uso de técnicas estatísticas como regressão linear, programação linear e etc. Análises de rede, análises linguísticas, visualizações, simulações orientadas por objetos e também exploração de antropologia virtual envolvendo estruturas 3D, virtuais de humanos e não humanos, e também machine learning. Há várias outras peculiaridades da antropologia computacional que não dá para falar nesse vídeo porque já está chegando no final. Mas tem que ficar claro que, assim como na antropologia digital, a antropologia computacional também usa a etnografia digital. Só que a forma como ela lida com os dados fornecidos na etnografia digital é muito diferente da forma como a antropologia digital, pois ela precisa e prescinde da ação da inteligência artificial, do aprendizado de máquina e dos recursos computacionais, porque ela está lidando com muitos dados. Agora, fechando essa nossa conversa, é importante dizer que, como qualquer outro método, a etnografia digital também tem limites e também certos perigos, modismos e algumas armadilhas que precisam ser levadas em consideração. Eu vou elencar alguns deles. Primeiro, dados online, mesmo que encontrados e não projetados, coletados em repositórios ou plataformas digitais, não são um retrato fiel da realidade. Eles também são construídos, são condicionados por lógicas algorítmicas e podem ser enviesados por arquiteturas de design e de programação. Outra coisa é que as fontes de dados nem sempre têm interoperabilidade, o que faz com que a organização deles seja precária, podendo até não servir para nada. Uma outra coisa é que Big Data e grandes volumes de dados, mesmo que ajudem em pesquisas longas, cobrindo longos intervalos de tempo, não garantem que você vai fazer uma boa pesquisa. Tudo está relacionado com um conjunto de outras coisas que precisam ser também contempladas para isso. Uma outra coisa é que a cultura é extremamente complexa. Ela acontece também fora da internet. E tomar os dados culturais digitais como os referentes empíricos
inevitavelmente deixa de fora inúmeras outras coisas. Outra coisa é que o uso de recursos e métodos computacionais exige habilidades técnicas e, geralmente, a maior parte dos currículos dos cursos de ciências sociais não cobrem e até rejeitam o desenvolvimento dessas competências. Existem também questões éticas e de privacidade seríssimas que não são resolvidas, sobretudo na coleta e no uso dos dados. O campus da antropologia, de uma forma geral, sempre teve muito cuidado com o fato de que os pesquisados precisam ter ciência em relação ao trabalho que o antropólogo está fazendo. Mas como resolver isso trabalhando com Big Data e com coleta automatizada? Então, gente, essas são questões para a gente pensar e avaliar, agora que a gente entendeu o que é etnografia digital, que ela não pode ser confundida com etnografia e que ela tem pontos muito positivos, mas também tem questões muito discutíveis, a gente precisa ponderar e avaliar o tipo de pesquisa que a gente quer fazer, que tipo de forma de abordagem a gente vai adotar. Então é isso, gente. Eu sou a Patrícia Pavese do Deep Social Labs e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFES e espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre a etnografia digital. Se gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal para acompanhar o trabalho super bacana da galera do Métodos em Pauta. Um abraço e até a próxima.